que acontece muito rápido pelos próximos 7 dias. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do canal. Aqui é aquela leitura de direcionamento para a nossa semana, um panorama geral do que tem pelos próximos dias, tá? Não é uma leitura só de previsão, é uma leitura de consciência, é uma leitura que traz clareza e às vezes até aquela mensagem que você está precisando no momento, nesse momento, tá? Então eu quero que você se conecte com uma das duas opções. Aqui eu acabei trazendo dois óleos essenciais, tá? Aqui eu tirei o rótulo, porque eu não tenho muita paciência. Eu tenho a opção número um, essa aqui, que é lavanda com cristal de quartzo cristal. Aqui remete muito à tranquilidade, a bem-estar. E eu tenho a opção número 2, que é o essencial de hortelã, que é para clareza mental. E eu escolhi a pedrinha sodalita, que ela traz essa questão de clareza mental, sabe? Inclusive a minha pedrinha também não é que é lápis lazuli, é outra. Então, você pode pausar o vídeo e ver qual é a que te chama, o que que a tua intuição te direciona aqui, tá bom? Não tenha pressa para escolher o que você quer nesse momento. Agora a gente vai começar com a opção número um, tá? Se você já é inscrito, inscrita, se inscreve. Para contato, né? Leituras particulares, tem um contato sempre na descrição e sempre use o seu senso crítico, tá? Nas leituras. Eu espero que a luzinha ali não apague. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, meu Deus, ia derrubando. É, vai ter que ser assim. Vamos lá entender o que acontece muito rápido pelos próximos dias para quem escolheu a opção um, no amor, no dinheiro. Opa! No amor, no dinheiro, meio familiar, amigos e orientação da espiritualidade. Vamos lá. Amor, vou botar aqui para não ficar o reflexo. Dinheiro, amigos, deixar bem aqui. Espiritualidade. Ok. Energia principal e torre. Vamos lá para quem escolheu essa opção número um, tá? Nessa primeira opção, no amor, saiu muito a energia de leveza, sabe? Tô me agitando na cadeira. Qualquer barulho é a cadeira. No amor, a energia, ela tá de leveza, de... Sabe quando você tá passando por uma fase que tá mais leve as coisas? Então eu vejo que você no seu relacionamento essa semana, esses próximos 7 dias, as coisas vão estar mais tranquilas, tá? E até interessante para você não se afobar, sabe? Às vezes nós temos um companheiro ou uma companheira que tem esse senso de humor mais leve ou mais aguçado. E às vezes a gente com tanta preocupação não não dá muito valor, apenas acha que a pessoa está brincando, sabe? E vale a pena você observar isso com carinho, para você não achar que isso é um problema, tá? Às vezes é só uma fase. Imagina se você se relaciona com uma pessoa que é sempre muito rígida. Dois rígidos, a energia ali não muda, sabe? Então, essa semana é aconselhado você também entrar nesse fluxo de leveza para quem está comprometido. Para quem está solteiro, solteira, é... aqui vem pedindo como se você baixasse as suas amarras, baixasse o seu senso crítico do que pode aparecer. Não é que você não vai escolher melhor, tá? Mas é sobre você não ser refém da do como você acha que vai aparecer alguma coisa, alguma coisa, alguém na sua vida, sabe?
É uma energia de você brincar, ser feliz, sabe? Que é nessa energia que provavelmente vai aparecer alguém para você. Então é uma semana de você se cuidar, você estar bem, você focar em você. Que qualquer outra coisa no meio de relacionamento, né, vai vir por acréscimo, sabe? E não por desespero ou falta. É uma semana bem gostosa na parte do relacionamento, tá? Se você é solteira ou não, é um momento de você focar em você. Aqui na parte do dinheiro, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que o pior já passou. Eu tô vendo uma finalização aqui, seja de hábitos. Você tinha hábitos, por exemplo, de comprar por comprar, algumas contas que você já vinha pagando há muito tempo, se finalizando, e você feliz por isso. Realmente é como se você estivesse entrando em um outro ciclo a partir dessa semana, tá? Eu te indico a fazer uma leitura panorama geral, voltada para você individual. Caso você deseje, eu tenho o meu contato aqui. Mas fala muito de uma finalização de ciclo, que pode não ser só essa semana, sabe? Eu sinto que pode perseverar. Então, eu vejo que o momento, qualquer momento o que tem acontecido é como se isso estivesse ficando para trás, sabe? E se isso ainda não ficou, ou nos próximos dias, caso você sinta, não fez sentido a leitura, pergunte-se quais ações você pode deixar ir, né? Não precisar mais fazer. Por exemplo, eu investi muito em cursos e mentorias, né? Tipo, pagando altíssimo. Uma parcela que poderia ser de um carro. Em cursos, gente. Mas era aquela ânsia de ter mais e mais e mais, sabe? E agora eu estou reformulando isso. E é libertador. Então é como se vocês agora tivessem muito mais conscientes. Então aproveitem o fluxo do que pode vir por aí, sabe? Do que pode vir de oportunidades. Até se você tem vergonha de oferecer, se você duvida do seu próprio potencial, eu vejo que você está entrando numa fase diferente. Pode ser só essa semana, mas pode ser que você, né, insista e perdure por mais tempo. Estou bem feliz por você, tá? Aqui no meio social dos amigos indica amizade, né? Sair para se comunicar mais. Aproveita a tua leveza, o teu brilho pessoal para encontrar os amigos, para comunicar. Só que, gente, essa carta ela é positiva, mas para alguém tá vindo assim. Cuidado com o que você fala, para quem você fala, porque essa pessoa pode estar falando de você pelas costas, sabe? Isso aqui não é para todo mundo que eu tô falando, mas para alguém, tem alguém que está desconfiando de alguém, tá? Então, guarda para você os seus projetos, guarda para você alguns aprendizados. Tem um momento certo da gente compartilhar com as pessoas, tá? E tem aquelas pessoas que realmente vibram com você. Tem outras que elas estão só sondando o teu sucesso, o teu movimento. Deixa eu beber água. Tem gente que está sondando só para acelerar, sabe? Por exemplo, você faz uma dieta X. E aquela pessoa quer saber exatamente o que você faz para ela tirar vantagem ou para ela ir mais rápido no processo do que você. Tem pessoas assim perto de você, no seu convívio. Aí você adapta. Por exemplo, relacionamento, no trabalho. Tem pessoas te observando e querendo pegar as suas ideias ou o movimento que você faz, que você teve um trabalhão para aprender aquilo, e elas vão e mimetizam, né? Elas como é que se diz? Elas reduzem, não é nem reduzir, elas simplificam ali, elas pegam o que fazem sentido e ela vai e entrega como se fosse dela para o mundo, sabe? Você quebra a sua cabeça lá criando um aplicativo, milhões de meses, eu vou falar, assim, milhões de meses não rola, né? Por muito tempo, e a pessoa vai, pega a ideia principal e cria uma cópia.
Então, toma cuidado com o que você fala, para quem você fala, e até para quem trabalha com a internet, para quem você está divulgando os seus próprios vídeos, sabe? Alguns familiares, alguns amigos podem estar observando e mandando talvez pensamentos não tão legais, tá? Não é para todo mundo, adapte, isso é uma leitura coletiva. Se você quiser uma leitura particular, aí você entra em contato, tá? Mas fica alerta, para as pessoas não ficarem ganhando em cima da ideia primária que foi sua, tá? Claro que ninguém aqui é gênio, tá criando nada do zero, mas tem coisas que você vê como diferencial e aquela pessoa vai se aproveitar, tá? Então, cuidado aí com essas amizades. Na parte da espiritualidade, saiu a carta do cavaleiro, né? Falando sobre movimento, falando sobre as coisas acontecendo mais rápido na sua vida, tá? Mas também pedindo para você tomar cuidado com a ansiedade. Às vezes a ansiedade faz você não pensar um pouco antes, sabe? Assim, você. Você sente a empolgação e você vai querer fazer com tudo, dar toda a sua energia, sendo que às vezes é a fagulha de uma ideia e você vai repetindo até aquilo dar certo. Então, controla a sua ansiedade, vai equilibrando essa energia, vai fazendo um movimento e um descanso, sabe? Não é porque você pensou, pronto, agora eu vou vender din gourmet, eu vou começar com 100 sabores e amanhã eu já vou sair na rua vendendo. Calma, a ideia é a primeira fagulha. Aí você começa com os três principais e você vai entrando em plataformas para poder vender, né, aí na sua cidade. Então, é uma ideia que ela vai nascendo e você vai colocando em prática aos poucos. Então, a espiritualidade, ela tá fazendo esse movimento acelerado nos bastidores para tudo dar certo. Mas quem não pode não é nem se corromper, é entrar em pane antes do processo, é você, entende? Então, acelera, mas dá o descanso também. Tá? Eles estão pedindo para falar isso para vocês, tá? Então, assim, vai, mas vai com calma, não vai com tudo, não, tá? Principalmente nessa era que você tem que vender até a sua alma para poder conseguir alguma coisa. Isso aí é condicionamento, isso aí é programação. Aqui, a carta do navio está falando sobre esse processo, né? Sobre, pode ser uma semana que aparente ser mais lenta, sabe, assim, mais pesada. Só que não exatamente vai estar nisso. É porque você vai estar com muita energia, com uma criatividade, com uma potência. Sabe quando você encontrou a mina de ouro e você está querendo, porque querendo fazer tudo para ontem? E aí, o teu pensamento, ele é na velocidade 15, mas a execução, às vezes, vai ser na velocidade 2. Então, não confunda, o tempo de Deus com o tempo da matéria, sabe? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo da matéria, tá? A gente acelera áudio, a gente acelera vídeo, a gente quer fazer as coisas correndo, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Então não ache que as coisas estão paradas ou travadas nessa semana por causa que tem essa diferença. Não, são ritmos diferentes. E o ritmo de Deus é sempre perfeito, porque é exatamente quando você passou por um processo e você vai sustentar aquilo que você tanto pede para a sua vida, tá? Aqui fala sobre você, talvez vocês que escolheram essa opção tenham uma certa dificuldade de ser mais racional, sabe? São pessoas mais emocionais, que têm dificuldade em observar. Não, você já quer ir experimentando, você já quer ir fazendo, você já quer ir tentando. Então, você conhecer uma pessoa, você conhece aquela pessoa, você já quer tudo, sabe? Mas você só conheceu, às vezes trocou um telefone, tá trocando um papo, teve alguns momentos ali juntos, mas você é muito pouco na frente do que você quer construir para sua vida. Então tenha paciência, tá? Tenha paciência. E aqui, acredite, tá? Que as coisas boas podem acontecer na tua vida. Isso está sendo revelado, isso está sendo mostrado. Não pense, toda vida que acontecer algo para você, entenda que tem algo bom por trás daquilo. Eu sei que é difícil entender, mas é como se você precisasse trabalhar mais esse seu olhar, sabe?
Por exemplo, você está conhecendo uma pessoa, essa pessoa está disponível, não, mais ou menos disponível. Tua vida estava totalmente travada no amor. Isso é só um exemplo, tá? E se apareceu alguém, não definitivamente tem que ser aquela pessoa, mas só em ter tido um movimento, você já entende que a sua energia está mudando. Então já agradeça. Ah, mas o fulano não está vindo atrás, Diana. Não importa, a sua energia ela já mudou, o movimento está acontecendo. Lembre-se, você merece o melhor. E se você escolheu essa opção, digita: eu mereço o melhor, eu recebo o melhor, eu aceito o melhor e nada menos do que isso, tá? E aqui tá falando sobre escolher, né? É muito importante você saber escolher. Não é saber, porque a gente não tem todas as certezas, mas escolher aquilo que faz sentido pro teu coração, pro teu momento. E na energia da lavanda, gente, traz muito essa energia da paciência, da calma, de respirar, de pensar, sabe? Não meter os pés pelas mãos, porque a gente começa uma casa pelo chão, não é pelo telhado. E é uma semana de ressignificar, é como se eu sentisse que vocês dessa opção estão entrando em um novo ciclo, estão entrando em um novo momento, estão entrando em um novo processo. E isso requer novas escolhas, novos pensamentos e talvez escutar a espiritualidade com mais afinco, né? Com mais veemência. E aqui no final ficou a carta da torre, que traz aquele conselho sobre vocês olharem realmente para dentro, olhar para o que faz sentido, ver se esses medos, às vezes, que vocês têm em alguma área da vida, ele realmente é real, ou se isso aí não é uma programação. Programação são crenças, tá? Traumas herdados da família, tudo isso. Então, olha se você está se limitando pelo medo ou você acredita na sua própria expansão. Tá bom, meus amores? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Eu vou tirar um cristal aqui para entender que energia vocês devem, assim, tomar posse nesses próximos dias, aí, nesses próximos 7 dias. Lembrando que é uma leitura atemporal, tá? No momento que você encontrar essa leitura, ela é para você. Sodalita. A outra opção, saiu a pedrinha. Sabe aquela resposta que você tanto busca para tomar uma decisão? Ela está dentro de você. Carta da Torre. É, a Sodalita vem para abrir o seu terceiro olho e te conectar com a sabedoria superior que direciona os seus caminhos. Fique atento aos seus pensamentos. Sabe quando é que a gente fica com os nossos pensamentos? Quando a gente silencia o externo. Quando a gente não deixa que o externo tome posse dos nossos pensamentos. E, gente, nós somos seres energéticos, né? Eu trabalho com a ferramenta que é o mapa magnético, que ele mostra quais centros que algumas pessoas conhecem como os chakras, tá? Eles são abertos e quais são fechados, porque tem pessoas que amplificam o ambiente, amplifica a emoção das pessoas. Então, é um mapa que liberta muito a gente, sabe? Eu descobri que eu tenho muitos centros abertos, então eu absorvo muitas pessoas. Então, sempre foi meio que dificultoso para mim, sabe? Porque eu era muito emocional, eu era muito, sabe? É bem louco, mas é bem interessante. Caso você tenha interesse, é, entre em contato, tá bom? Agradeço quem assistiu até aqui. Caso você sinta de continuar, será um prazer. E nós iremos agora para a opção número 2. Muito obrigada quem assistiu a opção número 1. Vamos para a opção número 2, tá? Que é Sodalita e o óleozinho essencial de hortelã. Eu amo esse óleo, gente. Quando eu tô com enxaqueca, assim, sabe? Ele é perfeito. Vamos entender o que temos para energia. Eu tô com medo da luzinha apagar ali. Para energia de quem escolheu a opção número 2. Vamos entender. Lembrando que é uma leitura coletiva. Caso você tenha interesse na leitura particular, acesse aí o nosso contato. Também estou fazendo algumas lives, tá? Então já se inscreve, deixa o sininho ativado para quem sabe você receber ali orientação gratuita ao vivo.
Vamos lá. Amor, dinheiro, meio social, amigos, espiritualidade. Energia principal. Essa aqui, na hora que eu tava embaralhando, ela quis pular. Não sei se vocês perceberam. Olha, quem escolheu a opção número 2 provavelmente tem dificuldade de receber recado, né? Então pode ser que vocês sejam mais difíceis de assimilar o que eu tô falando, ou tipo, dá, sabe quando dá, não é dar entendimento, é tipo, dá moral, vamos falar assim. Vocês têm mais essa dificuldade de dar ouvidos. São muito pessoas, talvez muito racionais, que pagam para ver e depois resolver, né? Primeiro vocês deixam as coisas acontecerem, depois vocês, vocês pagam para resolver. Por isso que acho que o óleozinho de hortelã fala muito sobre esse mental e esse cristal também. E a energia principal saiu o que é a raposa, que fala sobre excesso de racionalização, tá? Então fiquem atentos aqui à nossa leitura agora. No lado do campo amoroso, eu já vejo para vocês uma semana mais difícil de lidar com alguns desafios, sabe? Sabe quando a comunicação não tá legal, algumas coisas ali estão empenhando, mas é tipo quando trava, sabe? Acho que empenhando não é a palavra. E vocês com essa dificuldade, sabe, de comunicar, de entrar em consenso em algumas coisas, lembrando que é uma leitura coletiva. Então, pega só o que fizer sentido. É, e essa dificuldade, sabe? E talvez seja uma semana de não ficar cobrando muito algumas mudanças. Sabe a sensação que vem para mim aqui? É que algumas coisas só se resolvem com o tempo. Eu sei que tem coisas que estão te desgastando, eu sei que tem coisas que estão enchendo o teu saco e você não aguenta mais. Sabe quando você tá para explodir em algumas coisas, mas esse não vai ser o momento, sabe? Tem cada um. Eu vou beber água aqui, gente. Tô com fome. Tem gente que não processa muito bem algumas mudanças, sabe? Algumas novidades. E talvez você não seja essa pessoa. Você gosta da novidade, do movimento, você gosta de ver a vida acontecendo. Só que tem gente que trava. Tem gente que não consegue ver as coisas saindo um pouco assim do normal, sabe? Se você vê isso, se você é a pessoa que trava ou se você é a pessoa que é tranquila. Então, é uma semana de não procurar envolvimento, não procurar estar com conversas profundas, não querer resolver muitas coisas, sabe? É uma semana que pede um descanso. Descanso de certeza, descanso de conclusão, descanso de querer ter razão em muitas coisas, sabe? E lembra que eu falei no começo, dificuldade de receber essa mensagem? Pode ser que vocês nem me escutem e ainda tenham raiva, mas tudo bem. Eu tô aqui como mensageira apenas. E para quem está procurando alguém, também não é uma semana interessante. Para quem está afastado, não é uma semana interessante para querer reconciliação, para querer resolver, para querer encontrar alguém. Não. É momento de procurar paz. Paz, 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 ok? Na parte do dinheiro. É como se a vida te estivesse te pedindo um pouco mais de leveza, sabe? O que é que você vem pensando em fazer ou investir que é um sonho, que não necessariamente tem a ver com algo que vai dar muito dinheiro, sabe? Porque, na verdade, sobre dar muito ou não dinheiro depende. Depende se você nasceu para ser aqui, para fazer aquilo, depende das suas características, entende? Isso é muito subjetivo, isso é muito individual. Mas tem coisas que parece que o teu coração está querendo fazer de diferente e você tem essa dúvida se aquilo vai dar dinheiro ou não, se é gastar tempo ou não, sabe? Só que é como se a espiritualidade estivesse me falando que é quando você traz essa alegria e esse movimento e esse desejo, as coisas simplesmente deslancham, sabe? As coisas acontecem. Então, em vez de pensar no resultado final, no que vai acontecer, no retorno que você vai ter, pense na alegria de fazer.
e depois você ajusta pro receber, sabe? Então é uma semana que pede esse movimento de, por exemplo, você é empreendedora, aí você tem vários produtos. Vende aquele que você mais acredita que ajuda as pessoas, ou vende aquele que você mais sente prazer em fazer, satisfação em fazer. Porque aí tende a ser uma semana muito positiva e muito boa de movimento, tá? E aqui já vem outras pessoas, eu tô vendo como se fossem pessoas trabalhando em escritório, né? Sabe aquelas mesinhas? Eu sou do interior, gente, então sabe, eu só sei aquelas coisas por série, né? E filmes tem várias mesinhas assim que cada um trabalha no seu computador, você pode ficar com o seu fone de ouvido então, a energia desses ambientes é como se eu estivesse falando assim: torne mais prazeroso esse lugar, coloque um fone com uma música que você gosta, vai fazendo o seu trabalho com essa animação, que essa alegria pode te trazer oportunidades, melhora de salário, crescimento, sabe? É como se você precisasse se recarregar desse poder, dessa autoestima, sabe? Então, pensa nisso com carinho, sabe? É como se eu sentisse assim, olha, tem tanta coisa gostosa para vir para você, mas acredita mais que você pode ser feliz nesse processo, que você pode criar a sua forma de fazer, sabe? Aqui, às vezes, quando eu estou fazendo outras coisas sem ser gravando, eu coloco música e muda a energia do ambiente, sabe? Assim, você sente a batida, você sente a letra, você fica feliz. Então, tenta incluir um pouco isso, que as coisas vão melhorar muito financeiramente falando, tá? É uma semana de você trazer essa leveza, essa brincadeira, essa alegria para a sua vida no ramo, na parte financeira e profissional, ok? Na parte dos amigos, saiu a carta do chicote, né, falando sobre contratos, parcerias e uma certa rigidez. Talvez você esteja próximo de pessoas que, mesmo que elas não verbalizem, tá? Elas são pessoas mais rígidas com elas mesmas, elas se cobram muito, elas têm alguns pensamentos que talvez indiretamente você esteja absorvendo um pouco, sabe? Então é um momento de você se resguardar. E aqui eu já venho complementando com a carta da espiritualidade. É uma semana para se resguardar, é uma semana para se proteger, blindar seus pensamentos. É uma semana de conexão com Deus. E agora eu tô na dúvida se eu botei para gravar. Espero que eu tenha colocado. Então é uma semana de conexão com Deus. É uma semana de você com você, sabe? Sem dar muitas vozes para fora, sem estar escutando muitos outros. É você na sua caminhada. E principalmente para cuidar do seu lar e cuidar da sua casa. Porque olha que interessante. Aqui eu falei de desafios, né? No lado amoroso e tal. E se você dá muita força, ou você olha a vida do outro e acha que a vida do outro é melhor do que a sua, talvez você acabe olhando para a sua vida e achando ela muito pior do que ela realmente é, sabe? Porque às vezes é uma fase, às vezes é um ajuste. Eu botando a carta lá em cima sem ver que tá cortando tudo. É porque o negocinho aqui que segura o celular, ele tira a imagem para mim. Então. É como se você precisasse se atentar a. Você precisa cuidar do seu lar, você precisa fazer limpeza energética, você precisa fazer limpeza física, você precisa cuidar de você, sabe? De você não só da casa, mas da sua casa, corpo que você mora. Não é momento muito de estar absorvendo os outros, tá? Por isso que é interessante essa história lá da música no trabalho, de quem trabalha fora, para você estar no ambiente dos outros, mas não se contaminar. Porque frequência, ela é assim, ó, é como se fosse uma rádio. Você sintoniza lá e conecta. Então, se a frequência do lugar tá aqui baixa e você tá aqui, não conecta. Agora, se você tá tomando de conta desses pensamentos, né, dessa preocupação, você vem para essa conexão aqui, ó, para essa frequência e você se conecta com tudo aquilo que nem é para você, tá? Então, observa melhor, se alinha, se trabalha, se cuida para você não pegar essa loucura do ambiente, sabe? As pessoas estão muito aceleradas, as pessoas têm muitas demandas emocionais, entre outras coisas. Nós somos humanos, né? Então não tem como ser diferente. Agora, você não precisa se absorver totalmente as coisas dos outros e misturar como se fosse seu. Porque você tem seus desafios, mas são coisas que vão passar, tá? Vão passar, com o tempo vão passar.
Então, a energia principal é esse olhar mais crítico, é esse olhar, né, racionalizando muitas coisas, sendo que é como se a espiritualidade estivesse cuidando mais da tua vida, sabe? Mas é como se você ainda não acreditasse, você tem muita dúvida. E você pode falar assim, não, Dina, mas eu tô aqui assistindo o seu vídeo, eu faço os meus rituais, eu acendo vela, eu converso com Deus, eu pego a Bíblia. Eu não sei qual é a sua crença, né? O que que você acredita. Mas se você tem coragem de simplesmente largar, tipo assim, deixar os seus problemas e deixar as coisas acontecerem, porque às vezes a gente diz que tem fé, que acredita, mas o nosso comportamento nem sempre tá condizente com isso, sabe? É uma meia-verdade. Então, será que você confia mesmo que vai ter alguém que vai te dar um suporte? Um ser que você nem está enxergando? Que você vê entre linhas e você, às vezes, tipo, você pede ajuda e às vezes quando vem ajuda você pensa que foi porque você fez um movimento, tem uma grande energia, tem uma grande egrégora trabalhando ao seu favor, para te mostrar, às vezes, o que não é tão interessante e mostrar também o que é bom para você. Então, no bom e no ruim, sempre é essa energia, sempre é Deus, sabe, agindo na sua vida. Então, pede um pouco mais de confiança e também não se negar a essa mensagem, tá? Porque na sua cabeça pode falar assim, não, mas não faz sentido, porque eu sou muito conectada, eu acredito super, eu faço tudo, eu me cuido, e você está dizendo que eu não tenho fé? Não é exatamente isso, mas é sobre você entender muitas vezes o que faz sentido a gente dar força, sabe? Quando você entra naquele limbo da não solução, você deixa de dar abertura para, de fato, essa espiritualidade. Às vezes a gente fica tão cega pela forma que a gente queria as coisas, a forma que a gente acha que deveria ter, decisões que às vezes não foram boas, mas a gente teve. Então a gente fica cega nessas emoções quando na verdade tudo vai se resolver da melhor forma possível e planejado dentro do que era para você, entende? Então, o que eu estou te falando aqui não é sobre se você acredita ou não, é sobre a liberdade emocional diante dos fatos. Aqui traz essa questão da cobra para você cuidar da sua saúde, você refletir sobre isso, porque saúde ela é física, emocional e espiritual. Tá tudo interligado. Então, às vezes a gente acha que é só uma coisa, mas são as três coisas interligadas que uma pode estar piorando a outra, tá? Então é uma semana de você se cuidar em relação a isso. É uma semana de autocuidado total, vigilância emocional, espiritual e física, tá? E fala muito sobre a finalização de ciclos. Tem coisas sendo finalizadas. E às vezes tem coisas que estão sendo finalizadas, não é externamente para todo mundo, é dentro da gente. São coisas que a gente não aguenta mais. Por exemplo, eu estou há muito tempo negligenciando fazer atividade física, eu não aguento mais. Começa a fazer. Eu estou cansada de ser besta para aquela pessoa. Se movimenta, sabe? Não talvez nessa semana, mas o cansaço já é um sinal de desalinhamento que aquilo ali não está certo. E ó, fala sobre as suas escolhas e fala sobre a espiritualidade te orientando no meio desse caminho, tá bom? As coisas tendem a se resolver muito rápido quando você entende o tempo das coisas. Na primeira opção falou muito sobre o tempo das coisas, mas na segunda vem complementando. Mas aqui eu acho que eu estou falando com pessoas com a cabeça mais dura, sabe? Que eu me identifico. Eu sou essa pessoa. Fui por muito tempo, queria ter muitas certezas. E hoje, gente, sinceramente, eu não quero ter certeza de muita coisa, não. Eu quero estar em paz. Porque quando você está em paz, você resolve tudo isso de uma forma muito mais leve. Estar em paz não é ter tudo pronto, tudo perfeito, tudo ajeitado. Não. É sobre entender a nossa limitação e denominar quem resolve tudo o poder de resolver as coisas. Porque muitas vezes a gente não tem esse. Muitas vezes não, a gente não tem esse poder. Nós somos meios e tem vários caminhos. Agora, aquele que tudo é, aquele o todo que sabe de tudo, ele sabe o que é melhor. Então, é como se estar em paz no que é necessário estar em paz hoje, tá? Essa leitura vai fazer sentido para quem tiver que fazer sentido. As minhas leituras, às vezes, são profundas, às vezes, elas tocam em lugares muito, muito desafiadores dentro de cada pessoa. Mas eu não estou só lendo mensagens, eu estou passando a mensagem, e nessa mensagem, ela vai mexer em coisas internas suas, que muitas vezes vai desbloquear, sabe? Crenças, padrões, programações. E é isso. Vamos entender aqui que
Que cristal de poder a gente tem para você essa semana, para você ficar em alerta? Jade. Quais são suas maiores virtudes? Lembre-se que as pessoas nos veem como nós mesmos nos vemos. Portanto, exalte as suas qualidades. A Jade vem para trazer à tona o seu melhor e estimular a bondade em seu coração. Sempre que puder, elogie alguém e essa energia voltará para você. O seu brilho, lembra do que eu falei do bem-estar? O seu brilho, o seu desejo de brilhar, de fazer acontecer, vai se conectar com as pessoas certas, vai se conectar com a solução, com as soluções. O seu bem-estar vai te ajudar nessa jornada, mas você tem que acreditar mais em você também, tá? Eu vi aqui o quartzo rosa na hora que eu fui embaralhar, e ele é uma carta que fala muito sobre amorosidade, sabe? Tá aqui, sobre amor, sobre bem-estar. Eu amo usar esse cristal quando eu tô muito agitada, quando eu tô de TPM, porque às vezes eu tendo a ser muito racional. E isso, para quem não tem paciência, gente, é complicado. Então, nesses momentos, o quartzo rosa pode te ajudar, tá? Pesquisa aí, depois quando eu puder estar colocando os links aí embaixo, eu vou estar colocando para vocês fazerem as comprinhas de vocês também. Então é isso, meus amores. Eu espero que a leitura tenha feito sentido, que seja um acalento no coração, que vocês estejam abertos para a mensagem que muitas vezes a espiritualidade vem trazer para vocês. E se fez sentido, se ajudou de alguma forma, deixa aí um comentário, um coraçãozinho, algum símbolo. E foi uma satisfação te ter aqui, tá bom? Uma ótima semana, ótimos dias aí para vocês e até a nossa próxima leitura.